dados de ocorrência de aves, tá? Aqui no caso da família Thamnophilidae, pegar dados de latitude e longitude e calcular a cobertura vegetal, a porcentagem da cobertura vegetal nesses pontos. Então aqui nessa localidade exata aqui, qual que é a porcentagem de cobertura vegetal? Então aqui eu tenho diversos anos, aí você tem que usar dados de cobertura de solo para cada ano, tá? No meu exemplo eu vou usar só um ano específico, e aí depois eu pretendo usar essa cobertura vegetal para fazer alguma análise relacionando a abundância ou composição da comunidade. Então no ArcGIS a gente vai adicionar o dado de cobertura, aqui eu vou usar o de 2010, tá? Esse raster de cobertura de solo você vai pegar lá no Map Biomas. Vou vir aqui em propriedades para a gente ver quais são as classes que estão sendo usadas. Em propriedades, Symbology, Unique Values, e aqui eu vou botar a legenda que você também baixa lá no Map Biomas. Então lá você baixa essa legenda relativa ao mapa que você está usando. Em aplicar. Bom, e agora eu tenho um mapa de uso de solo com as classes separadinhas aqui, por pixel. Então agora que eu tenho aqui o meu mapa de uso de solo, eu quero adicionar então as localidades onde eu vou calcular essa porcentagem da cobertura vegetal. Então eu preciso ter uma tabela com a latitude e longitude, pode ter outras informações. Tem que transformar essa tabela em CSV para poder exportar para o ArcGIS. Eu vou vir aqui, adicionar coordenadas CSV. As coordenadas já estão aqui. Ó. Eu vou aqui em Display XY Data. O X vai ser a longitude, o Y vai ser a latitude, vou dar OK. E aqui estão nossos pontos. Então, esses são os pontos onde eu quero calcular a porcentagem de cobertura vegetal. Eu vou transformar isso aqui em shapefile. Então vou vir em Data, Export Data. Vou transformar como localidade. Vou salvar como uma camada. Agora eu tenho uma camada shapefile, que é uma camada de polígono. Tá? Tem que fazer esse passo para transformar esses pontos em camada. Então aqui eu posso deletar isso aqui. Posso deletar isso aqui. Agora eu tenho a camada de localidade. Aqui tem minha tabela de atributo. Aqui tem os locais. Tenho minha camada de uso de solo. Eu vou adicionar aqui o mapa dos estados do Brasil, que é para ver aonde os meus pontos estão caindo. Vou botar aqui o mapa dos estados. Todos os pontos estão caindo em São Paulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse polígono do estado de São Paulo. Tá? Eu tenho aqui o polígono do Brasil inteiro. Mas eu vou usar esse aqui do estado de São Paulo para recortar o raster. Dessa forma vai ficar mais fácil de trabalhar, porque vai diminuir o processamento, ao invés de usar um raster do Brasil inteiro. Então, para fazer isso, primeiro eu vou vir aqui em Select Features, vou separar o estado de São Paulo, vou clicar aqui com o botão direito, em Selection, Create Layer from Select Features. Então ali, eu criei uma layer que é o estado de São Paulo. Deixa eu desabilitar aqui. Agora eu tenho só o polígono do estado de São Paulo. Posso até deletar esse aqui já. E agora eu vou usar a ferramenta, vou direto na busca de ferramenta. Eu vou clipar esse raster a partir do polígono de São Paulo. Então vou vir em clip, vou clipar esse raster. Então vou colocar aqui Brasil, que é o raster do uso do solo. Eu vou colocar aqui o estado de São Paulo, que eu quero usar como forma para fazer esse corte, né? Usar como máscara ali. Vou usar a geometria certinha do estado. E eu vou botar só como cover clip. É importante você nomear bem as camadas para organizar depois a sua área de trabalho ali. E aí ele está executando o corte. Então ele terminou aqui de cortar.
Agora eu tenho uso de solo só para o estado de São Paulo. Eu posso fazer de novo, acionar de novo aquelas cores, botando a legenda igual eu fiz no passo mais cedo. Coloquei as legendas. Agora a gente tem que transformar esse raster em 0 e 1. Tá? Então vou ter que pegar essa camada matricial, transformar todas as classes que eu quero computar como cobertura vegetal em 1 e todas as classes que eu não quero como cobertura vegetal em 0. Esse passo é importante, senão não vai dar certo depois para calcular a porcentagem. Então eu vou reclassificar esse raster, a ferramenta Reclassify. Então vou pegar aqui, ó, Reclassify. Vou pegar aqui o mapa que eu recortei. E agora você tem que ver quais valores você quer transformar em 1. Então, por exemplo, eu quero só cobertura vegetal. Vou pegar o Forest Formation, que é formação florestal, que é o número 3. Vou manter, ele vai ser 1. Savanna Formation não chega a ser uma cobertura com muito dossel, mas eu vou considerar como cobertura vegetal. Então vou transformar em 1. Mangue eu vou considerar. Aí vai depender do seu estudo. Se você está estudando só bicho, só espécie exclusivamente florestal, você vai transformar só o 3. Se você quer ver a área conservada, você pode pegar todas essas classes. Floresta inundável. Vou pegar toda essa área de cobertura natural. E o 49. Então vou transformar, o resto vai ser tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. O 49 eu também vou transformar em 1. Onde é no data eu vou transformar em 0 também. Aqui é importante você ver como você vai analisar esse no data. Tá? No data é que não tem dados, não tem informação, ou quando vai cair fora do raster o polígono que você vai usar para cortar. Mas então transformei tudo em 0. E agora eu tenho os valores que são de cobertura vegetal estão como valores 1, e onde não tem cobertura vegetal está como 0. Vamos nomear e vamos reclassificar. Então terminou de reclassificar. Tá? Aqui eu tenho a minha cobertura, o meu raster original, onde eu tinha todas essas classes de uso de solo. E agora eu tenho um raster apenas com 0 e 1. 1 onde é cobertura vegetal e 0 onde não tem nada. Então eu posso até remover isso aqui. Bom, então agora eu tenho a camada de uso de solo de São Paulo reclassificada como 0 e 1. Então 1 onde é cobertura vegetal e 0, que é o rosa, é onde não tem cobertura vegetal. A parte de fora do polígono de São Paulo, que é onde seria o no data, a gente transformou em 0 também. Aqui eu não vou me preocupar com isso, porque os meus pontos estão todos dentro do estado. Mas se você tivesse pontos fora aqui, você tem que levar em conta na hora de analisar. O próximo passo, então, é criar em volta desses pontos de localidade buffers, que eu quero calcular não o pixel que está esse ponto, eu quero calcular a porcentagem dos pixels em volta dele, desses pontos. Então vou usar a ferramenta buffer, vou utilizar essa camada vetorial de localidade, tá? Vou renomear ela como buffer. Aqui você vai definir o tamanho do buffer. Eu quero em metros e eu quero buffer de 1000 metros. Então eu quero fazer um buffer de 1000 metros em volta desse ponto. Dissolve type a gente vai deixar em none. Aqui é importante porque se você colocar em all, quando os buffers se sobreporem, eles vão transformar os dois em um só, então eles vão juntar. E eu não quero isso, eu quero que ele calcule separadamente cada buffer. Então vou manter em none e vou dar OK.
Agora ele criou nossos buffers. Então se a gente vir aqui, ó, vai ver que não é mais só um pontinho, é uma área de 1000 metros em volta desse ponto. Então agora eu quero calcular dentro desse raster qual que é a porcentagem de pixels número 1, que são referentes à cobertura vegetal, dentro de cada buffer. Então eu vou usar essa ferramenta aqui que chama Zonal Statistics. Então vou vir em Zonal Statistics as Table, vou usar essa ferramenta aqui. Aqui em Input Value Raster eu vou usar o Reclassified, que é o raster de 0 em 1. Aqui eu vou usar qual vai ser a camada que eu quero computar esses valores, que é a minha camada buffer. E eu vou usar site, que são as localidades. Então dentro de cada localidade da camada buffer eu vou fazer essa quantificação de quantos pixels número 1 tem. Vou botar essa camada aqui como cobertura. Ela vai fazer, na verdade, uma estatística sobre os pixels de valor 1. Mas dá para a gente transformar isso em cobertura. Então aqui a gente tem uma tabela. Tá? Aqui eu tenho as localidades. Apesar de eu ter plotado mais de 180 pontos, as localidades são só essas aqui. Então, porque elas se repetem. Tá? Então são essas as localidades. E aqui é que é importante, eu tenho count, que são quantos pixels tem dentro daquele buffer, ou seja, o buffer do site 6 eu tenho 3.847 pixels, e a soma desses pixels, como ele só tem 0 e 1, a soma vai ser quantos valores 1 tem. Então eu tenho count, e eu tenho 386, eu tenho a mesma quantidade, aqui seria 100% de cobertura vegetal. Dá até pra gente ver aqui que ele varia de 1 a 1, ou seja, só tem pixel 1 ali dentro. Aqui eu tenho o pixel variando de 0 a 1, ou seja, eu tenho 3.828 pixels dentro daquele buffer, e desses, 2.902 são pixels de valor 1. A gente pode fazer essa conta direto no ArcGIS. Então vou vir aqui no buffer, aqui eu tenho a tabela de atributos, eu vou juntar essa tabela com a tabela cobertura. E eu vou usar o valor site para fazer essa junção, ou seja, ele vai pegar o valor site, que é a localidade, das duas tabelas e vai juntar os valores delas. Agora aqui eu tenho a tabela completa. E aí agora é só fazer uma regra de 3. Eu tinha aqui a coluna dos cobertura de 1000 metros do buffer. Então vou clicar aqui com o botão direito, vir em Field Calculator. E aí eu vou fazer uma regra de 3. Que vai ser 100. Vou abrir o parênteses aqui. 100 vezes a soma, e aí eu tenho que procurar o valor certinho aqui dentro. A cobertura sum, que é o somatório. Vou fechar o parênteses. Dividido pela contagem, que é o count. E agora a gente tem aqui a nossa cobertura vegetal. Então no site 9 eu tenho 75% de pixels 1, que a gente sabe que é cobertura vegetal. Na localidade 11 eu tenho 44%, e assim sucessivamente. E agora a gente pode usar essa coluna aqui para fazer suas análises ecológicas. Então é isso, valeu, compartilhe e deixa o joinha. Até mais.